Fábio, tá contigo aí então, cara. O que Podemos você trouxe começar, para então? nós hoje? Então, gente, tudo bem com vocês aí? Boa noite para todos e todas, né? E agradecer essa oportunidade aqui pelo Portal Paz, a gente está reunido aqui para, acima de tudo, aprender, né? Não sou o dono da verdade, não pretendo ser, e estou aqui, como todos vocês, para trocar conhecimento, para trocar experiências e a gente continuar nessa caminhada de evolução juntos. Essa que é a beleza desse grupo, né? A gente está reunido com esse propósito. Preparei aqui uma apresentação para vocês, bem sucinta aqui sobre o uso da radiestesia na diagnose energética, né? E é um assunto que é bem legal, bem pertinente, assim, a radiestesia, ela pode ser associada ao uso de várias outras terapias holísticas, assim, então é bem interessante de trabalhar. O espectro da atuação da radiestesia é muito amplo, né? Deixa eu só apresentar aqui minha tela e a gente pode começar. Só um pouquinho. Bruno, me dá ok, está tudo bem? Se vocês estão vendo... Tudo certo, cara, tudo certo. Tá bom, gente, vamos lá, então. Então, esse é o tema dessa noite, o uso da radiestesia na diagnose energética. Eu preparei uma apresentação para me balizar também, fica mais tranquilo, assim, né? E a gente tem algumas figuras, algumas coisas que são interessantes para a gente visualizar também, para fixar o conhecimento, né? Ele tem que ser transmitido, né? Então, falar um pouquinho nesse início aqui da história da radiestesia, bem breve também, porque ela é longa, né? Mas as partes mais importantes, assim, né? A radiestesia, ela deriva da rabidomancia, que é uma técnica que se utilizava com galhos, com varetas. Tem relatos até que os chineses usavam essa técnica já há 2.200 anos antes de Cristo, né? E aí o nome rabidomancia vem ali do grego, né? Rabidos, que significa vara, e manteias, que significa adivinhação. Então seria adivinhação através da vara, né? Então, chineses, egípcios, né? Os egípcios até foram mais longe, introduziram a questão do uso dos pêndulos, né? Inclusive para diagnose energética. O Egito foi talvez o berço do início espiritualista da humanidade, né? Com as escolas iniciáticas, com um grande mestre que foi o Hermes Trismegisto, né? Então, o Egito trouxe esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento para a gente, né? Os romanos também, né? Se utilizavam ali de galhos e varetas, e aí essa finalidade, na maioria dos casos, era prospecção de água, de minérios, né? Às vezes a adivinhação de encontrar um objeto, algo que estava perdido, né? E nesse sentido que era usado esses galhos, né? Através da rabidomancia. Tem uma figura aí que deve ser, não sei, da Idade Média, talvez, um homem ali né, prospectando talvez um veio de água subterrânea, né? E aí a gente chega no século XX, e aí a Igreja Católica, os abades da Igreja Católica, eles começaram a se interessar muito por essa questão da radiestesia, da rabidomancia, né? E aí, em 1919, os abades Bowley e Bayard, eles criam um termo, né? Cunharam esse termo de radiestesia. Então, do latim, isso é uma fusão de duas partes, ali, então, uma latina e uma grega, né? Radium, radiação, e aestesis, que é sensibilidade. Então, radiestesia significaria isso, né? Sensibilidade à radiação. O Bowley, ele é considerado o pai da radiestesia moderna. Tem uma fotinho dele, do abade Bowley. E aí a gente pergunta, né, o que é radiestesia, né? Vem isso na nossa mente porque não são todas as pessoas que têm esse conhecimento do que significa, né? Então é uma técnica, né, ou uma série de técnicas que vão investigar essas radiações naturais que os corpos emitem, que os objetos emitem, que
nós emitimos, que os nossos animais de estimação emitem, né? E, né, então, a gente consegue, através dessas técnicas de radiestesia, através de equipamentos, do pêndulo, dos gráficos, a gente consegue acessar essas energias e fazer a sua leitura ou a sua interpretação, né? Então, assim, além disso, a radiestesia também ela trabalha muito com a intuição, né? A gente, de modo intuitivo, a gente consegue agir para buscar essas informações e transcrever essa leitura através do uso desses equipamentos, como eu falei, do pêndulo, né, do dual rod, de outro tipo de método, né? E lembrando que esses conhecimentos, essas energias que a gente acessa, que a gente consegue acessar através da radiestesia, elas ficam disponíveis no que a gente chamaria de malha quântica, né? A gente vai falar mais sobre isso para frente, né? Mas só para introduzir um pouquinho, que seria aquilo que talvez o professor Wagner Borges fala, né? O todo que está em tudo, né? Aquela energia que interpenetra todos os campos, todas as dimensões, né? Então, essa seria a malha quântica. Todas as informações estão nelas e nós podemos acessar através dessas técnicas de radiestesia, né? E como ela é uma prática intuitiva, ela vai além dos nossos 5 sentidos físicos, né? Trabalhando a intuição, ou trabalhando mesmo a mediunidade, a gente pode usar, né, como artifícios para a gente sermos bons, para nós sermos bons radiestesistas, né, e poder fazer essas leituras de forma mais adequada. E aí o propósito da radiestesia, né, seria esse, então, de avaliar essas vibrações energéticas que a gente deseja trabalhar. Por exemplo, quero avaliar se um alimento que eu comprei, ele está com a energia adequada, ou ele vai me trazer uma energia adequada para que o meu corpo se beneficie dele, entendeu? Né, às vezes a gente sabe que o alimento pode ter excesso de agrotóxico, ou ele já está um pouco passado do ponto, então tudo isso a gente pode usar a radiestesia para poder analisar essas situações, né? Então a gente analisa essas vibrações energéticas que a gente está desejando trabalhar, né? O exemplo do alimento, por exemplo. E aí a gente pode também verificar nessas energias, nessas vibrações que a gente capta, possíveis desequilíbrios, né, dessas energias. Não sei, talvez eu vou lá e vou fazer uma avaliação num consulente com pêndulo para verificar se ele está com algum chakra ou chakras desequilibrados. Nem sempre vão estar, né? Mas eu posso me usar do pêndulo para fazer essa verificação. E aí a diagnose e o tratamento é todo baseado na leitura energética, né? Claro que a anamnese inicial, né, do consulente, com uma entrevista, fazendo uma série de perguntas para o consulente adequadas que norteiem essa nossa análise, né? Ela é muito importante. Então, a radiestesia, ela viria posterior a isso, para a gente traçar, avaliar mais corretamente a vibração da pessoa, né? O seu campo vibratório, para depois a gente fazer um tratamento, fechar um tratamento mais adequado, né? E entramos nesse quase um clichê, né, que a gente escuta por aí, que tudo é energia e vibração, né? E aí a gente lembra do conceito atômico, que tudo na natureza é formado de átomos, né? Aqui na terceira dimensão nós temos os átomos, eles vibrando numa frequência um pouco mais baixa, então por isso que a gente consegue ter o tato, a gente consegue ter visualização. São vibrações mais baixas que fazem com que os corpos sejam mais densos, né? E então, basicamente, a gente teria esses dois tipos de divisão aqui no conceito atômico: matéria e energia, né? Mas se a gente for pensar que tudo é energia, a matéria, ela é a energia condensada, né?
Então, eu posso, além de eu ler as energias, eu posso, por exemplo, ler ou fazer a leitura de alguma disfunção física que uma determinada pessoa tem. E aí traçar a estratégia de tratamento mais adequado também. E todos os objetos, animados ou inanimados, né, eles emitem vibrações, então podem ser captados. Então, todo mundo está emitindo frequências né, e ondas que podem ser captadas por essas técnicas que a gente vai falar mais para frente depois. Estamos todos, né, inseridos aí num ambiente energético, né, cheio de energias aí da natureza, de energias cósmicas, psíquicas, espirituais, energias de forma, eletromagnéticas, né, então nós vivemos cercados por energia. E, de certa forma, essas energias nos influenciam no dia a dia, né? Às vezes a gente entra num lugar que a gente sente que aquele lugar ele está pesado, a gente fala, não estou me sentindo bem, esse ambiente está me deixando um pouco para baixo, né? Isso é sensibilidade a essas energias que são, de certa forma, mais densas, né? Então, a gente tem que tentar aprender a trabalhar um pouco essas energias para a gente viver com mais saúde, não só física, mas também energética, né? Espiritual, enfim. Então, como eu falei, as vibrações elas estão nos rodeando o tempo inteiro. E essas vibrações são captadas aqui pelo nosso sistema nervoso, né? Central, enfim, continuamente. A todo momento nós estamos captando essas energias e transmitindo as nossas energias, as nossas respostas, né? Através ali do nosso sistema nervoso. E o nosso cérebro, que é esse grande centralizador, né, desses sinais, dessas frequências, e ele trabalha nessa decodificação desses sinais, gerando uma resposta também em forma de vibração, né? Então, eu visualizo, por exemplo, um belo pôr do sol, né? O que eu vou sentir? Eu vou sentir uma plenitude, um amor, uma coisa boa, né? Eu sinto que brota de dentro da gente quando a gente visualiza, por exemplo, essas coisas belas, né? Então, a gente está emitindo uma onda, uma frequência pura, uma frequência positiva, devido a eu estar visualizando esse pôr do sol, por exemplo, né? E aí chegamos na afinidade e sintonia, né? Que até trouxe um exemplo aqui de duas ondas, né? Nesse primeiro caso aqui, ó, não tem uma sintonia, e nesse outro caso aqui tem sintonia porque as ondas estão vibrando na mesma frequência, né? Então, a gente lembra muito bem, talvez, do caso dos mentores, né? Da aproximação de mentores espirituais, por exemplo. A gente tem um mentor que está vibrando numa determinada faixa de vibração bem mais elevada, e nós estamos aqui vibrando ainda numa faixa não tão elevada, e a gente não tem essa sintonia nem essa afinidade, né? Então, ou se existe, ela é pouca, porque a gente não tem aproximação de frequência de onda ali, né? Ao contrário desse segundo momento aqui, que a sintonia é quase perfeita, né? E assim é com o radiestesista e com o consulente, ou com aquilo que com aquele objeto que tu vai querer fazer a leitura. Deve sempre haver essa afinidade, sintonia entre o radiestesista que está fazendo essa leitura, para que essa captação de energia, né, seja bem mais eficiente, né? É treino, é prática, tu tentar manter firme e sempre pensando positivo e sempre controlando as tuas emoções, os teus pensamentos, para que se mantenha equilibrado, para conseguir acessar essas energias com mais facilidade, né? Entrar nessa afinidade e sintonia. E aí, se a gente tem essa sintonia aqui perfeita, né, que seria esse caso aqui da direita, a gente acaba entrando em ressonância com essa frequência e a comunicação ou a leitura se faz da maneira mais adequada, né? E aí o processo de detecção que se dá dentro do nosso cérebro, né,
ele vem através de uma onda de forma, né, que seria a onda que traz, que carrega a informação daquilo que eu pretendo ler, ou, né, por exemplo, eu vou fazer uma teleradiestesia, que é uma radiestesia à distância, uma determinada pessoa, porque ela está se queixando de algum problema, né, de ordem física, de ordem energética que seja. Eu vou fazer a leitura dessa onda de forma baseado naquilo que ela me falou, né? Então, eu faço essa leitura, o meu cérebro que vai captar a informação, através de uma antena psíquica que a gente tem dentro da nossa cabeça, que chama glândula pineal, né? Então, a pineal ela vai captar essa informação em forma de onda, vai decodificar essa informação e vai enviar um impulso elétrico aqui para o pêndulo ou para algum outro tipo de equipamento, né? E onde se vai dar a resposta. Por exemplo, eu quero avaliar se o chakra do Joãozinho, o chakra do plexo solar dele está em harmonia ou se está bloqueado. Aí eu faço uma pergunta bem precisa, né? O chakra do Joãozinho o chakra do plexo solar do Joãozinho está equilibrado? Aí vai vir uma resposta. Direita, no caso do meu pêndulo aqui, né, que eu programei, direita, sentido horário, sim, sentido anti-horário, não. O pêndulo vai responder esse estímulo, sabe? Então, é bem interessante. Então, é essa interface cerebral, né? O cérebro é a interface que liga ali a informação desejada, né, que eu quero ler ou que eu quero captar, que seria do objeto, da pessoa, enfim, com aquele instrumento que eu estou utilizando, seja um pêndulo, seja um dual rod, algum outro tipo de instrumento para a leitura dessas energias, né, psíquicas. Então, nosso cérebro ele faz essa recepção da informação, decodifica, né, como eu falei, transmite através desse sistema neuromuscular, né, que é onde vai dar a resposta no instrumento ali, né, de medição. Então, assim, mais um esqueminha aqui que fica bem fácil também da gente gravar. Temos objeto, pessoa, enfim, e aí ele emite essa onda, nosso cérebro ali, que é o receptor, ele vai captar essa informação, vai decodificar e vai emitir impulsos elétricos para o aparelhinho, para o amplificador, né, no caso aqui um pêndulo, e vai gerar um resultado, né, da leitura, né, positivo ou negativo, né, o resultado que a gente está querendo buscar. Passando essa parte aqui que é mais teórica, né, e mais, digamos, científica, né, claro que eu resumi bastante coisas aqui para poder caber numa live assim, né, mas muitas coisas que eu falei até agora se desdobram em várias conversas, né? Então, isso a gente pode ver mais para frente também. E aí vamos entrar numa parte aqui de instrumentos radiestésicos. Eu também não vou me aprofundar muito mais, mostrar mesmo o que a gente tem de opções, né, algumas opções, né, na radiestesia, né? Então, a primeira delas, que é bem conhecida de todos, é uma varinha ou forquilha, que ela é muito usada para prospecção de veios de água subterrânea, né? Isso é muito usado até hoje. Inclusive, eu estava lendo uma matéria da Sabesp, de 2018, alguma coisa assim, que eles até hoje ainda se utilizam dessa técnica, né? Ela vem lá da rabidomancia antiga, né? Então, é bem interessante como algo que é bem arcaico, né, que é bem antigo, ainda é utilizado até hoje, né, e funciona, né? O dual rod, que seriam aquelas duas varetas que elas captam essas vibrações, né? E também é bem interessante para trabalhar. Orometer, que também como o próprio nome diz, ele seria para leitura de disfunções energéticas na aura humana, né? E também para medir ali a questão da energética dos chakras, né? Então, é um aparelho bem legal. E os pêndulos, né? Eu, assim, não tenho experiência muito com esses outros.
três anteriores. Assim, eu gosto bastante de trabalhar com pêndulo. Acho que o pêndulo ele supre todas as necessidades assim, que a gente precisa, sabe? E aí vai de cada um, né? Eu estou recém assim iniciando nesse mundo da radiestesia, tem muito a aprender ainda, né? Falei até isso pro Bruno, mas né, o que eu aprendi até hoje assim, o que eu consegui praticar foi tudo baseado no pêndulo, assim. Então é um equipamento bem legal para se trabalhar. E aí eu vou mostrar para vocês alguns gráficos aqui também que, né, eu acho que selecionei são 4 gráficos que eu selecionei que são alguns dos mais usados na radiestesia e que a gente pode se utilizar deles também para trabalhar com conteúdos lexicais ou fotografias ou conteúdos biológicos, né? Então, o primeiro deles é o desimpregnador, que seria esse aqui. É um gráfico que serve para limpeza de testemunho, né? E aí eu até vou fazer um parênteses aqui, porque normalmente quando a gente vai fazer uma consulta de radiestesia, eu, pelo menos, eu faço elas sempre associadas a algum outro tipo de terapia, né? E, então, eu vou me utilizar, como eu estou fazendo à distância, eu vou me utilizar de um testemunho. E aí, na radiestesia, a gente tem 3 tipos de testemunho, né? O testemunho biológico, que é aquele que, por exemplo, eu pego um pedacinho de unha da pessoa, um pedacinho de cabelo, e vou utilizar aquele testemunho biológico que tem a frequência da pessoa ali, para fazer toda a leitura energética, né, da pessoa. E aí os outros 2 seriam um conteúdo lexical, né, que eu escrevo o nome da pessoa, o endereço dela, a data de nascimento no papel, e aí vou fazer todo aquela leitura baseada naquela frequência energética, né, da pessoa ali. Então, e o outro seria presencialmente, a pessoa num consultório, né, a gente fazer essa leitura da pessoa ali presencial. Então, o desimpregnador, aqui voltando, seria para a limpeza desses testemunhos, né? Para limpeza de objetos. Eu usei esse gráfico aquele dia na live lá passada. Falei que daria, por exemplo, para limpar uma aliança, né? Tirar, desimpregnar aquelas energias mais densas e a gente usar esse gráfico para desimpregnar, para tirar, limpar esse objeto e deixar ele purificado, né? Para ser reenergizado depois. Pedras, né? Eu adoro trabalhar com pedras, com cristais, né? Então eu posso, por exemplo, pegar um cristal desse de quartzo e usar ele para uma determinada finalidade. Eu posso programar ele, né? Por exemplo, quero programar isso aqui para prosperidade. Só que antes disso, eu fui lá na loja, comprei esse cristal, ele está impregnado com aquelas energias da loja, né? De certa forma, com as pessoas circulando, né? Aquelas energias vão sendo impregnadas nesse cristal. Então, eu posso usar esse gráfico para desimpregnar essa pedrinha, né? Para depois eu, posteriormente, eu usar ela para usar para a finalidade que eu quiser, né? Posso usar ele para desimpregnar lugares, né? Deixar ele num quarto, né? É muito bom para deixar, talvez fazer a limpeza de consultórios, né, de locais onde a gente vai trabalhar, né, desimpregnar essas energias e depois fazer uma harmonização com reiki ou com alguma outra técnica, né. Tem esse aqui que é o decágono, esse gráfico aqui. Esse aqui é usado para potencializar esses pedidos e testemunhos lexicais, ali, aqueles que eu falei que é o testemunho escrito, né? Então, eu posso potencializar esse testemunho aqui dentro desse gráfico, né? O testemunho, que é o nome da pessoa, enfim, e eu posso pedir também, posso colocar aqui para potencializar, por exemplo, um pedido. Eu quero trazer harmonia e equilíbrio para tal pessoa. Eu escrevo essa frase e coloco aqui dentro para ela potencializar essa solicitação, né? Então, é um gráfico bem interessante para trabalhar também. E ele ativa essa energia, né?
essa frequência de harmonia, né? O escape foi desenvolvido por um radiestesista chamado André Felipe. Né? Ele, muito legal esse gráfico porque ele ajuda a purificar essas energias ruins que a gente acaba impregnando no nosso ambiente familiar, nos nossos consultórios, nos locais por onde a gente passa, né? Tem sempre muita energia circulando, né? Então ele ajuda a fazer a anular, né? A limpar essas energias também, de certa forma. Posso usar embaixo do meu travesseiro, embaixo do meu colchão, para harmonizar o sono, que é muito bom, né? Então a gente vai conseguir ter um sono mais tranquilo com o uso desse gráfico. E eu uso ele, levo ele depois daqui, eu vou levar ele e deixo lá do lado da minha cama e coloco o celular em cima, né? Ele ajuda a neutralizar essa energia nociva dos aparelhos eletrônicos também. Esse aqui, que é o 11 círculos, ele é um gráfico que é para proteção, né? O círculo é sempre um símbolo de proteção, assim, nesses meios espiritualistas, e, né? O círculo remete à proteção, né? À segurança, enfim. E então ele é usado para esse bloqueio, né, de ataques psíquicos, espirituais. Isso não só para nós, né, para pessoas, mas também para bens, né? Eu quero evitar, quero que meu carro esteja protegido, quero que minha casa esteja protegida, quero que meu ambiente de trabalho esteja protegido. Posso utilizar esse aqui também. É interessante usar esses dois em conjunto, o escape e o 11 círculos, dentro de um consultório, porque ele vai ajudar a neutralizar aquelas energias nocivas dos equipamentos eletrônicos e vai promover uma proteção também. Bem interessante. Cubo de Metatron. Minha água está até aqui em cima. É esse aqui. Ele promove aí um equilíbrio da nossa vibração pessoal, né? Então é bem legal para fazer uma água irradiada, uma água fluidificada, que fala, né? Ele vai trazer para a gente também muita harmonia, e é como eu falei aqui, utilizado para potencializar a água. Então é legal que a gente pode, assim, usar sempre o recurso do cristal, da pedra, né? Eu posso, por exemplo, eu quero fazer uma água irradiada. Eu vou pegar minha aguinha, minha garrafinha, vou botar no centro do gráfico e vou colocar ainda um cristal para potencializar o efeito desse gráfico, dessa água. Então eu vou colocar o cristal dentro do gráfico, né, junto com a água. E aí eu consigo ter uma água potencializada, uma água irradiada, uma água que vai me trazer benefícios aí de equilíbrio e de harmonia, né? Como eu falei, é amplo o espectro aí de aplicações da radiestesia junto com as outras terapias, né? E, finalmente, né, depois dessa resenha, a gente entra agora nessa parte de diagnose energética, né? Também não vou me aprofundar muito, mas é mais para a gente saber o que pode ser feito, né? E vamos só passar rapidamente pela questão dos chakras aqui, né? A gente tem esses vórtices de energia que circundam, que estão na altura dos nossos plexos, né? Chakra básico, chakra sexual, o plexo solar, cardíaco, o laríngeo, frontal e o chakra coronário, né? Então são através desses vórtices de energia que a gente troca essas energias com o meio ambiente onde a gente vive, né? Esses chakras estão situados no nosso duplo etérico, que é como se fosse a nossa bateria do nosso corpo físico, né? E a gente pode, né, através do uso do pêndulo, por exemplo, a gente fazer a medição do funcionamento do chakra, se ele está hiperativo, hipoativo, se ele está equilibrado, se ele está bloqueado, né? Então, a gente pode se usar desse artifício do pêndulo, por exemplo, para fazer essa medição dos chakras. E como eu tinha falado lá atrás, o primeiro de tudo dessa diagnose é a gente levantar essas informações que são relevantes com o consulente, né? Por exemplo,
Ele vai me relatar tudo que ele está sentindo. Causas, eu estou me sentindo emocionalmente abalado, estou sentindo repercussões físicas no meu plexo solar, estou sentindo cefaleia, enfim, vai te relatar uma série de fatores que estão incomodando ele, né, na vida pessoal, e a partir dessa ficha de anamnese, dessas informações levantadas, é que daí a gente vai partir para a parte energética, né? Então, avaliando ali a aura da pessoa, se está com alguma deficiência, se está com algum bloqueio, alguma questão que precisa ser resolvida, trabalhada, né? E a gente pode também fazer essa leitura através do pêndulo e dos outros instrumentos que a gente mostrou lá atrás, né? São bem interessantes para a gente usar. Além daqueles instrumentos, a gente tem outras opções aqui de uso de ferramentas da radiestesia que a gente pode usar, né? Por exemplo, biômetros e relógios radiestésicos, listas e pranchas. Sempre importante ressaltar que a radiestesia ela trabalha muito bem associada com outras técnicas, né, terapêuticas, então é sempre muito válido a gente conciliar as terapias, né? Então aqui o biômetro seria essa reguinha, né? Eu tenho aqui nesse centro aqui essa frequência que é dada em angstroms, e eu tenho 6.500 angstroms aqui no meio, que seria o centro entre a deficiência e a saúde, né? Então, por exemplo, eu quero medir a frequência em angstroms do Fábio, e aí o Fábio, ele está lá com situações que ele precisa resolver na vida, não está se sentindo bem. Provavelmente, quando eu colocar o pêndulo aqui em cima, ele vai trazer essa frequência aqui para a esquerda, né? Então, é uma opção bem legal para a gente aferir essa frequência energética das pessoas, dos objetos, enfim, né? Também posso usar objetos. Essa lateral aqui do biômetro, por exemplo, eu posso entrar com uma fotografia da pessoa, uma fotografia recente, e aí a pessoa, aquela fotografia recente, ela carrega a energia exata da pessoa, daquele momento da vida dela, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa foto recente, né? Eu posso entrar com conteúdo lexical aqui, ou posso entrar com conteúdo biológico, sabe? Não tem muita regra, assim, desde que a gente use com clareza as coisas, né? A gente consegue fazer essa leitura tranquila energética. E os relógios, né, que são interessantes, assim, para quando, citar um exemplo, quando eu, por exemplo, quero fechar um tratamento cromoterápico para um consulente, e eu já verifiquei com o pêndulo, por exemplo, que a pessoa está precisando de uma aplicação local de uma cor amarela na cabeça, porque ela está com sintomas de depressão, né, que não está se sentindo bem, enfim, mentalmente, emocionalmente, daí eu estou precisando aplicar aparecendo com o pêndulo, que eu estou precisando aplicar essa coloração amarela naquela região. E aí, quanto tempo, né, eu tenho que aplicar naquela região? Eu pego esse relógio de radiestésica, e com ele eu vou com o pêndulo também, eu consigo traçar bem certinho ali qual o tempo X para aquela aplicação, né, para que não prejudique, nem deixe nem que a pessoa fique continuando naquela frequência baixa que ela está, né? Eu achar certinho o ponto de equilíbrio, o tempo que vai me dar um ponto de equilíbrio para aquela determinada cor, né? Então é bem interessante esse relógio também. As listas, né, que eu posso criar, por exemplo, uma lista impressa com os nomes dos chakras, e aí eu vou com um ponteiro de cristal e um pêndulo e vou analisando aquele chakra, por exemplo, vou analisar o chakra do Joãozinho, e aí eu vou chakra base, aponto aquela ponteira de cristal e o pêndulo vai me falar se ele está equilibrado, se não está, enfim, eu vou fazendo as perguntas, né?
As cores, a mesma coisa. Determinada pessoa, qual cor que ela está precisando mais? Eu crio uma lista com as cores e vou trabalhando, né? Tem uma aqui que é bem interessante, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É uma lista de cromoterapia, essa aqui, ó, do espectro vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, né? Então tem todo o espectro da luz visível aqui, com o pêndulo eu vou conseguir achar qual a cor que eu estou precisando trabalhar naquela pessoa, naquele exato momento, entendeu? Então é bem interessante. Florais, né, tem uma lista de florais também que eu posso criar. Por exemplo, com os florais de Bach, são 32 florais. Eu posso criar uma lista com eles e aí, primeiro, através da anamnese, fechar aquela lista de quais os florais são mais adequados para a pessoa e depois confirmar, através da radiestesia, se aqueles florais realmente são adequados para a pessoa. Então, os florais também, a gente pode fazer uma lista e trabalhar a radiestesia em cima deles. Corpos dimensionais, né? Tem uma outra lista aqui que é físico, etérico, emocional, astral, mental, causal, búdico, átmico, mônada. Então, né, esses 7 corpos aqui, dimensionais, a gente pode também trabalhar algumas questões deles com a radiestesia. Fitoterapia, ervas e plantas, né? Criar uma lista com o nome de ervas e plantas e a gente trabalhar em cima dela. Disfunções físicas, eu posso criar uma lista só com disfunções físicas orgânicas e aí, a partir dela, eu conseguir decifrar qual que é a real disfunção orgânica que aquela pessoa tem. A lista é muito ampla, né? A lista é muito ampla, eu posso fazer lista para tudo, na verdade. E aí as pranchas, né? Essa aqui, por exemplo, que é o exemplo que tem aqui na apresentação, essa aqui é uma que eu tenho que é de florais de Bach. Então ela traz aqui os 32 florais e eu vou confirmando um a um aqui, baseado naquilo que eu converso com o consulente e naquilo que o pêndulo vai me indicar, né? Acessando essa informação naquela malha quântica que a gente estava falando, né? E só citar um exemplo de cada um aqui que eu acho que fica legal da gente entender. Eu até comentei ali atrás, mas a cromoterapia, por exemplo, posso usar o pêndulo para trazer essa diagnose, né, da pessoa, qual cor que ela está precisando, ou cores que ela está precisando naquele momento, e qual vai ser a terapêutica, né? Quanto tempo eu vou precisar aplicar aquela determinada cor, por qual período, né? Por quantos minutos, né? Enfim. Então, cromoterapia. Cristaloterapia, eu posso através do pêndulo, saber qual melhor pedra indicar para determinado chácara, né? Para harmonização. Posso usar a cristaloterapia, os cristais programados para várias finalidades, né? Associados com os gráficos, por exemplo, como a gente comentou. Então, é muito amplo, é muito amplo. Florais, que a gente já comentou atrás, aí, reiki, né? Eu posso traçar uma estratégia de verificar quais regiões da pessoa o reiki deve ser mais trabalhado, né? Por quanto tempo eu devo aplicar, né? Então, tudo isso a gente pode ampliar o uso né, e ter a segurança de trabalhar com a radiestesia. Fitoterapia, como a gente comentou atrás, ali a aromaterapia, né? Posso ter uma lista, ou posso ter uma prancha dessa com os nomes dos óleos essenciais, né? E aí traçar também uma estratégia de diagnose e de terapêutica ali para a pessoa, adequada àquela realidade energética que ela apresenta no momento, né? Então, baseado naquela assinatura energética que ela tem naquele momento. Então, é bem amplo, sim, bem amplo o campo de atuação da radiestesia associada com as outras terapias, né? Enfim, eu vou contar
duas experiências que eu tive trabalhando com o pêndulo, né, são as experiências mais fortes que eu tive assim, com o pêndulo. As duas aconteceram dentro do centro espírita e a gente teve essa ideia de ir nos trabalhos e integrando outras frentes terapêuticas, né, cromoterapia, e aí começamos a usar cristais, isso tudo vindo por intuição dos nossos mentores, né? E aí teve uma moça, uma vez que eu fui fazer a energização nela e ela estava com um caso de depressão bem grave, assim. E aí ela deu para perceber que ela não estava receptiva, sabe? Quando tu se torna refratário, se fecha naquele teu mundo interior com os problemas que tu tem, e tu acaba se tornando refratário àquela energia benevolente que está sendo despendida para te auxiliar, né? E veio a intuição, né, isso antes eu comecei a energização dela, e vi que, engraçado, a energia não estava fluindo como nas outras pessoas. E aí veio aquela intuição, né? Pega o pêndulo, né? E aí já contei as histórias para vocês, a frase, né? Ou aquela intuição atravessa na cabeça e vem, flui. Então pega o pêndulo e faz a leitura, né? Veio essa intuição e aí eu peguei o pêndulozinho, comecei chácara por chácara. E estavam praticamente todos bloqueados, assim, né? Então tive que fazer um trabalho de harmonização e de energização dos chakras dessa irmãzinha para que ela pudesse seguir adiante, né? Então foi uma experiência legal que com o pêndulo a gente conseguiu que eu consegui verificar essa disfunção, né? Para quem não tem assim, digamos, uma mediunidade ou não tem uma facilidade de ler as intuições, né? Como é o meu caso, o uso do pêndulo é fantástico, assim, fantástico para a gente fazer essas diagnoses, né, e conseguir ter essa leitura mais próximo da perfeição, digamos assim, essa leitura energética das pessoas, né. Um outro caso, um irmãozinho que ele se acidentou, e um acidente grave no pé, e aí ele fez uma cirurgia, só que ele estava sempre reclamando que aquele pé dele estava sempre incomodando, né? Inchado, enfim, que não estava curando direito, né? E aí a gente foi fazendo aquelas sessões de energização, enfim, e um belo dia veio uma intuição de que aquele irmão estava com larvas astrais no pé, estava com infestação de larvas astrais no pé. E aí veio essa intuição, o que eu fiz? Peguei o pêndulo, que já estava programado, coloquei a mão em cima do pé do irmão assim, e usei o pêndulo para confirmar se realmente era aquilo que eu estava recebendo ali por intuição, né? E aí tem muito da confiança, né? Acho que tem muito da gente confiar no que está chegando, né? E aí, como eu sou meio metódico, como eu sou meio cartesiano e capricorniano, eu acabo sempre querendo ponderar. Peguei meu pêndulo e confirmado, larvas astrais. E aí até a gente faz usa uma técnica ali no centro do trabalho da gente usar cristal para tirar essas larvas, né? Mas é, assim, muito interessante, né? São vários casos e relatos que a gente poderia conversar aqui daqui por diante que são interessantes, né? São vivências que eu vejo que a teoria é muito importante, né? O estudo, e isso a gente já conversou várias vezes no portal e no grupo, e a gente buscar o conhecimento é muito importante, né? Mas a prática é que vai te lapidar para a vida, né? A prática que vai te trazer aquela bagagem de confiança, de seguir adiante e de evoluir, né? De ir aprendendo cada vez mais e praticando e aplicando cada vez mais
as terapias que tu se predispõe a aprender e fazer, né? Acho que essa também é a beleza da vida. E, por fim, alguns conselhos aqui úteis para a gente ser um bom, né? Nós sermos bons radiestesistas, né? Higiene de vida, isso aqui casa bastante com aquela questão de nós sermos melhores, de a gente fazer a nossa reforma íntima, né? Então, é limpar a casa mental, é limpar as nossas imperfeições, né? Passo a passo, nos melhorando e nos tornando pessoas melhores, né? E equilíbrio mental, isso é consequência, né? A gente vai evoluindo e vai se equilibrando mentalmente, consequência da higiene de vida, né? Equilíbrio moral, isso aqui a gente ganha com o tempo, né? E espiritual também, né? Quando a gente vai crescendo em conhecimento, a gente vai puxando essa parte moral e, consequentemente, o crescimento espiritual, nosso despertar vai acontecendo gradualmente, né? Trabalhar sem pressa, né? Eu não posso ter pressa em radiestesia para querer fazer que as coisas deem certo, né? Às vezes demora para chegar numa diagnose correta, né? Então, trabalhar sem pressa, fundamental. E, né, outra coisa é paciência, né? A gente tem que ter muita paciência né, sermos pacientes para ouvir as pessoas e termos empatia, né? Aquilo até que a Carol comentou na live dela, né? A gente tem empatia pelas pessoas e se colocar no lugar da pessoa e ser muito bom ouvinte, né? Ser paciente. Evitar outras presenças é fundamental. Isso aqui é no sentido de estou aqui na minha casa, eu tenho um espacinho aqui para fazer os meus atendimentos e eu não posso deixar, né, que outras pessoas circulem aqui enquanto eu estou fazendo a leitura energética de algum paciente, né? Eu estou fazendo alguma leitura energética de algum objeto, enfim. Isso pode gerar uma interferência, né? Pode prejudicar o nosso resultado final, né? E o isolamento de energias, eu acho que vai da intuição de cada um, né? Isolamento de energias no sentido de proteção, né? A gente se resguardar energeticamente, nos protegermos, não sei, com a visualização criativa, com uma chama violeta, um manto azul, né, de energia por cima da gente, usar o gráfico 11 círculos, né, por exemplo. São vários os modos que a gente tem de nos proteger, oração, enfim. Então, são conselhos que valem para a nossa vida, para a gente ser pessoas melhores, né? Acho que esse é o objetivo. Lembrando que nós somos essa lagartinha aí, ó, né? A gente está em fase aí de crescimento, né? E vamos passar por esse estágio de pupa, nessa transformação, até a gente chegar no estágio de borboleta final e alçarmos os nossos voos aí, né? Então, a caminhada se constrói aos pouquinhos. Gente, acho que era isso, né? Por hoje, agradeço vocês aí por mais essa oportunidade, né, de falar e de trazer um pouquinho do meu conhecimento, ainda que um pouco, não vou dizer vago, mas um conhecimento que ele vai crescer com certeza, né? E eu vou me aprofundar mais nessa temática aqui, mas por hoje foi isso, assim. A conversa é sempre interessante quando a gente troca as experiências e a gente se dispõe ao debate. Então, a gente pode abrir para conversas e perguntas, enfim. Obrigado pela paciência. Fábio, cara, eu brinquei de manhã que você era o Fábio fabuloso e, cara, se confirmou, hein?
Tchê, que aula, cara, que conteúdo rico, cara. Aprendi muito. Tenho certeza que o pessoal também aprendeu muito com você aí, rapaz. Nossa senhora, bom demais, bom demais. Cara, eu tinha um preconceito contra pêndulo, porque uma vez a pessoa, eu tinha um relacionamento e a gente foi pedir para um radiestesista e ele tinha um pêndulo de cristal. E aí eu tive a infelicidade da ideia de pedir quantos filhos eu ia ter. E aí falou, beleza, né? A gente foi com a salinha, colocou na minha mão, deu dois, colocou na mão da outra pessoa, deu um. Pronto, fechou o pau, cara. E aí eu comecei, eu falei, cara, esse troço aí, cara, como é que pode? E aí agora, vendo a tua explicação, eu entendi, porque tinha N fator, tinha tudo para dar errado. E tava tudo errado, a forma da leitura, a forma como ia fazer as coisas, outras pessoas no ambiente, outras coisas, sabe? E Interferências. interferência. Bom, o relacionamento não deu certo, eu devia ter parado de aproveitar a deixa mesmo. Mas, né, como bom brasileiro, a gente teima. Aí teve uma pergunta que fizeram aqui e vai muito de encontro, cara, com isso, porque olha só, o que eu ouvi essa semana, né? Que o pêndulo de cristal, ele trabalha, ele tem a energia dele, né? Tem a vibração dele, e aí você tem que reprogramar você também. Mas se Exato. você não tiver muito centrado, se você não tiver muito equilibrado, e você for fazer, por exemplo, tem muita gente às vezes que vem e pede perguntas assim da vida, sabe? Eu vou fazer tal coisa, eu vou ter tal coisa, o que vai acontecer? Será que chove? Será que não chove? Será que vai dar sol amanhã? O que vai acontecer com a minha vida? E coloca o pêndulo ali para fazer a leitura. E acho que foi a Elaine que pediu, não, foi a Maria que pediu, como que a gente controla, cara, as nossas emoções para que o pêndulo, especificamente o pêndulo de cristal, né, o quartzo de cristal ali, as nossas emoções não interfiram no resultado. E complementando essa pergunta, o que é mais eficiente? Porque algumas informações me dizem, olha, se tu usar o pêndulo de madeira, ele é neutro, a madeira tu não tem assim, esse atrito, né, esse ruído de energias. Uhum. E outros já dizem outra coisa também. Falam, olha, cara, como é que você vai usar um pêndulo de cristal, um translúcido, para você medir todos os chakras, e para cada chakra tem um cristal correspondente. E aí tem informações que vão assim, sabe? O que que tu diz pra gente, cara? Cara, pegando essa questão do cristal, o cristal ele pode ser tanto um captador de energias quanto um emissor. A questão é a seguinte, ele pode ser programado para uma determinada finalidade, como eu falei na apresentação ali, né? Por exemplo, eu quero programar o cristal para prosperidade, né? Eu consigo programar esse cristal para prosperidade. Ele vai ficar irradiando a energia só para aquele tipo de frequência de onda, né? No caso do pêndulo, o chakra ali, ele tem o sentido de giro dele, né? Então, a cor que o pessoal, os médiums, videntes, bem treinados, conseguem visualizar no chakra é a frequência do giro do chakra, que vai gerar aquela frequência de onda do espectro visível da luz, né? Por exemplo, o chakra básico, todo mundo, os médiums videntes que têm essa capacidade, relatam que o chakra básico ele é da cor avermelhada, né? Uma frequência um pouco mais baixa, comparado com o nosso chakra coronário, ele vai trazer essa energia violeta, essa cor, essa vibração mais rápida, né? Mas o pêndulo, ele vai medir justamente essa velocidade, ou esse sentido de giro, né? Estou com o meu chakra funcionando perfeitamente, giro positivo, giro para a direita, né? Horário. Chakra negativo, perdendo energia, ele está girando no sentido contrário. E aí tem aquele movimento de corte do pêndulo, né, que seria ele pendulando para frente e para trás, que daí ou é energia estagnada, ou é bloqueio energético, então, né? Mas o pêndulo, ele, de cristal, eu já usei várias vezes para essa finalidade, cara. Até onde eu aprendi, não tem que programar um pêndulo para usar em cada chakra, entendeu? Porque o que ele vai captar ali vai ser a velocidade do giro, né? Ou o sentido do giro, né? Não sei se Entendi. respondi.
Respondeu. A Elaine também perguntou aqui como é que a gente escolhe o pêndulo certo. E até a Fernanda comentou, né, que tem aquele pêndulo de madeira que tem um chumbinho também, né? E na questão do pêndulo de cristal, eu lembro que esqueci o nome. A Laura, lá da Chapanha Cristais, ela sempre falou, olha, não é você que escolhe o cristal, é o cristal que chega até você. Exatamente. Eu pensei nisso e aí transmiti da minha Peneal para tu aí, né, cara? Mas é bem isso. Eu aprendi isso. A gente não escolhe o pêndulo escolhe a gente. E é bem engraçado porque quando eu vou nas lojas de cristal, assim, eu vou com uma calma, uma tranquilidade, vou sem pressa, né? Eu vou num dia assim que eu pretendo comprar um cristal de determinada finalidade lá, não sei, né? E aí vou com calma, tranquilo, sem pressa, né? Sem aquela pressa do dia a dia de sair e ir lá e ficar só 10 minutos e sair, não. Vou com tempo, vou com calma. E aí eu vou vendo as pedras, o que eu preciso, o que eu não preciso, e aí tem esse estalo, cara. Eu não sei como te explicar, mas tem esse estalo na tua mente dessa questão de que o pêndulo, né, ou aquela pedra te escolhe, cara. É bem interessante. Eu lembro quando... Não sei explicar, na verdade, cara, mas esse último pêndulo de cristal que eu tenho que não tá aqui agora, mas eu peguei vários pêndulos na mão e foi esse que deu a ressonância, sabe aquela ressonância? Antigo assim. É isso, cara, sabe? O pêndulo que tu falou de metal ali, geralmente de chumbo, ele é usado para áreas abertas, quando o pessoal quer fazer medição de energia em terrenos e coisas assim. Então porque ele é pesado e daí ele não balança tanto com o vento, né? E aí esse pêndulo de madeira seria mais para usar dentro de consultório, dentro de áreas fechadas assim. Fala aí, Jornelei. Fala, mestre. Fala, pessoal, tudo bem? Bravo, Fábio. Bom demais, desculpe um atraso. Eu tenho uma curiosidade, eu trabalho com radiestesia para algumas coisas, e uma vez, eu conversando com um radiestesista, ele só jogou a informação, mas não quis explicar ela. E eu também não insisti, porque sabia que dali de pedra não saía leite, né? E aí, mas ele me falou de alguns problemas que ocorrem em lojas, casas e comércio, principalmente, onde consegue-se, através da radiestesia, neutralizar as forças negativas que vêm pela energia elétrica. Exatamente. A radiônica, e aí já não sei se é bem a radiônica ou se é a radiestesia mais avançada que estuda isso, né? Como eu falei aqui até para o Brunão, conversei bastante com ele nos bastidores, aí eu também o que eu fiz aqui de radiestesia até hoje foi um curso básico e coisas que eu fui aprendendo lendo e vendo vídeos, né? E aí praticando com pessoas que sabiam também. Mas existe uma rede magnética na Terra que eles chamam de rede Curie e rede Hartmann. São dois pesquisadores que descobriram essa rede através de medições. A rede Hartmann, ela corre no sentido norte-sul e leste-oeste, né? Então, paralelos aos meridianos e ao Equador ali, né? E a rede Hartmann, ela se daria de forma diagonal. Então, essas interseções desses pontos são pontos de estagnação de energia. E por isso que o pessoal usa bastante a radiestesia para ir no terreno, medir esses pontos e ver qual o local mais adequado para a construção de uma residência, de um prédio, entendeu? Se trabalha muito no Feng Shui, né, com essa questão da medição de energia, né, para a construção de locais, assim. Então, não sei se essa pessoa que tu conversou seria a dúvida nesse sentido, né? Mas tem sim. Foi um senhor, assim, ele não nem culto, deixa eu pensar como dizer, ele não tem cultura de ter estudado de nada, ele é uma pessoa extremamente simples, entende?
nesse Entendi. caso, isento de cultura de âmbito geral. Mas ele fabrica pêndulos. Ah, Os legal. pêndulos dele são muito bons. E tinha uma época que eu trabalhava aqui em Santa Maria, num projeto da universidade, com um pessoal que aplicava reiki para pessoas transplantadas ou pessoas que foram operadas. E era um trabalho extremamente voluntário. Então, como eu ia a Porto Alegre direto, ou seja, 2 vezes por semana, eu pegava os pêndulos e trazia para Santa Maria. E lá um dia eu estava almoçando e ele resolveu sentar e conversar comigo. E o cara, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né, o cara era mais grosso que parafuso de patrola, assim. Mas ele tinha tanto conhecimento em relação àquilo que tu acabava ficando babando ouvindo ele contar sobre a radiestesia. E aí ele conta que algumas pessoas estavam querendo levar o padre para exorcizar a casa, fizeram horrores de coisa assim, porque tinha barulho, que tinha um monte de coisa, móveis que se moviam, tudo, e chamaram ele como última esperança. E ele foi lá e ele detectou esses pontos magnéticos nas tomadas. Aí ele foi de peça em peça, ele fez uma limpeza com o pêndulo, Sim, com a radiestesia, e disse isso. que parou tudo, acabou. Uhum. Não, e é isso mesmo. São esses pontos aí de interseção dessas linhas, né? Da rede Hartmann e da rede Curry. Elas se interligam e fazem esses pontos de interseção magnética que geram esse acúmulo energético. E provavelmente era isso, até onde eu estudei, né, cara? Não sei se tem Maravilha. alguma outra questão. Não, O que tu falou dessas energias eletromagnéticas, eu não sei se tu estava quando a gente comentou sobre esse gráfico aqui, ó, o escape. não, eu cheguei acho que um pouquinho depois. Esse gráfico aqui, ele é usado para depurar essas energias, ou bloquear até essas energias eletromagnéticas, né? Os aparelhos eletrônicos, enfim. Uhum. Por exemplo, eu uso esse gráfico e levo lá para o lado da minha cama e coloco o meu celular em cima. Ah, sim. E sim. aí ele neutraliza a energia do celular, né? Que ele é muito nocivo para o Perfeito. celular. Perfeito. Não, então nesse momento eu estava já te escutando, só que eu enxerguei o símbolo diferente. Uhum. Eu enxerguei um símbolo diferente, não era esse triângulo aí, não. Mas acho que eu tô ficando louco. Não sei se te respondi, cara, mas Boa, bem demais. é onde eu Eu chego a ter aprendi. vergonha de falar essas coisas, mas eu tenho a Aura Mater, eu tenho 2 ou 3 pêndulos, que eu não sei onde estão, mas eu tenho. E eu estudei Binóculos. isso um tempo e nunca usei, né? Bem, jordelei suas coisas. Procrastinações. É porque como eu comecei cedo desenvolvendo a mediunidade, eu acabei tentando confiar mais no que eu via do que nos aparelhos. Mas hoje eu vendo assim, eu me arrependo. Eu acho que eu devia ter trabalhado com um paralelo com as duas coisas. Eu falei ali na apresentação, eu também não tenho experiência com o Dual Rod, eu até já usei. Agora o Aurameter ali, nunca, já peguei na mão, tudo, mas nunca parei assim para usar, sabe? Mas o pêndulo, ele supre as necessidades, cara, de tudo, assim, para tudo, sabe? Supre mesmo. Perfeito, perfeito. Obrigadão, Fábio. Obrigado. Fábio, só antes da Fernanda aqui, o Lucas já tinha deixado uma pergunta aqui, o outro Lucas, não eu. Ele falou o seguinte: sobre os gráficos, precisa ter os desenhos corretos para obter o efeito de cada um, ou tem que ter tipo um pré-tratamento, assim como os cristais? E aí a minha pergunta para complementar ao do Lucas é o seguinte: eu vi aquela questão dos 11 círculos. Cara, se eu pegar eu não sei, se eu pegar um compasso, por exemplo, e eu fazer os 11 círculos, vai funcionar da mesma forma? Tipo assim, eu preciso ter algum tipo de ativação para eles? Tá. Vamos pegar 11 círculos aqui, então. Cara, eu não sei as medidas, tá? Não sei mesmo. Isso é uma coisa que eu quero estudar mais para frente também, mas esse gráfico ele tem uma medida X que foi estudada que vai emitir essa frequência de proteção, né? Desses círculos aqui. Então ele tem um tamanho definido, os círculos aqui concêntricos têm um raio definido, né?
eu sei que tu podes imprimir esses gráficos aqui desde que obedeça as proporções, né, as devidas proporções em tamanho 14 por 14, e esse aqui é 17 por 17. Então, são esses dois tamanhos a princípio. Eu acho que dá para fazer com 21 por 21 também, se eu não me engano, tá? Eu tenho que dar uma lida nisso. Então, em matéria de frequência que ele vai emitir, tem que obedecer às proporções. E aí a gente vai para outra questão, que é a questão que tu falou da folha, né? Se dá para imprimir numa folha ou desenhar e fazer. Ele vai funcionar também, não tão adequado quanto um gráfico impresso numa espessura mais, digamos, maior um pouco, né? Numa gramatura maior, digamos assim. O professor que me deu o curso, ele falou que o gráfico, quando ele é impresso numa placa dessa aqui, que é de PVC, ela tem que ter uma espessura mínima que ela possa gerar na dimensão astral uma contraparte desse gráfico, tipo, como se fosse uma projeção no plano astral dessa figura. E aí essa figura do plano astral que vai agir, vai trazer a frequência desse gráfico, e não propriamente essa figura material aqui, entendeu? Então ele diz que tem que ter pelo menos uma espessura mínima aqui. Se tu for imprimir num papel, imprimir, por exemplo, num papel com uma gramatura 300 para cima, 400, não sei. E tem que ativar ele, por exemplo, tem que programar ele para ele fazer a função dele? Não precisa. Não precisa porque esse tipo de desenho ele é programado para uma determinada finalidade. Lembra que eu falei? O que tu pode fazer daí é programar, como eu falei lá, um cristal para proteção. E aí tu deixa o cristal dentro desse gráfico, sei lá, quero proteger o Brunão de ataques aí espirituais, que ele seja protegido e seja bem amparado pela espiritualidade. Eu vou lá, mentalizo isso, coloco um conteúdo lexical com teu nome e teu endereço dentro do gráfico, programa uma pedrinha, um cristal para essa finalidade de proteção e deixo ali dentro do gráfico. Isso aí tu pode montar num altar na tua casa, entendeu? Proteção pro teu lar. E aí, sei lá, vamos ler um Salmo 91 para potencializar mais ainda essa energia, sabe? Então, tudo vem para o nosso benefício. E é como eu falei ali, a gente pode ir integrando essas técnicas dessas terapias umas nas outras, e quando tu vê, tá um emaranhado de coisas positivas, sabe? Essa é a minha percepção. Show de bola. Não sei se respondi aí, cara. Sim, sim. Fala aí, Fernanda. Oi, tudo bem? Então, porque eu aprendi, né, o que eu aprendi, a gente pega o pêndulo ou também o dual e vai medindo os campos da casa, né, onde cruza ou onde corta, aí a gente tem que fazer uma cura, ou no Feng Shui, ou no caso, com a radiestesia mesmo, ou com a radiônica, né, porque, por exemplo, se você tiver pontos que cortam na sua cama, no sofá, que são lugares que a gente fica muito tempo, né, num lugar que você fica muito tempo, isso, você passar muito tempo nesse lugar pode te causar até um câncer, né, pode causar um problema mais sério, né. Exatamente. Então, seria um ponto para você ou remover o sofá e a cama daquele lugar, porque se você não conseguir curar, né, ou tentar fazer a cura, né. Eu só lembrei disso. Não, é bem interessante, é isso mesmo, Fernanda. Vai de encontro com o que o Jordelê perguntou ali, que eu falei da rede, né? Hartmann e Curry, que elas se encontram, aquelas linhas, e aí há aquela estagnação de energia, que se ela ficar ali estagnando aquela energia por muito tempo, e, por exemplo, tu falou aí do sofá, é perfeito, a gente sempre acaba, claro, passando boa parte da nossa vida no sofá, né? Vendo um filme com a família, enfim. E se o sofá estiver num desses pontos de estagnação, a gente pode, sim, prejudicar a nossa energia, né? E aí, prejudicando os nossos corpos mais sutis, a gente vai ter uma repercussão depois física mais para frente, né? Sei lá, desenvolver até um câncer, como tu falou. Então, é bem por aí mesmo. O Feng Shui, radiestesia, eles deveriam ser, sei lá, ensinados na escola. Para a criançada já ir se adaptando com essas questões aí. É um passo de cada vez.
Fabião, Tem uma perguntinha da Inês aqui. isso, né? Se você limpa com da limpeza, selenita, alguma coisa assim, seus critérios depois de cada sessão. Eu gosto bastante de limpar com reiki, né? Que o reiki canaliza aquela energia de purificação. Mas eu tenho sim meu bastãozinho de selenita aqui, ó, eu uso para limpar as pedras também, né? Então é um potente emissor de energias e para limpeza é bom, né? O professor do curso que eu fiz, ele disse que assim, claro que a gente pode usar essas técnicas, reiki, a selenita, mas ele falou assim, o gráfico ele é uma contraparte física, a contraparte realmente que vai funcionar é aquela do plano astral, né? E, então esse aqui, se tu só tiver a intenção, mentalizar que ele está sendo limpo e passar uma flanelinha nele, está pronto para o uso, entendeu? Mas depende da pessoa que está usando, né? Eu gosto de usar o reiki e a selenita também, bem legal. Massa. Ô, Fabião, você está disponível sempre lá no Telegram, né? Para o pessoal quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar contigo, é só chamar lá, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta que quiser fazer, só para a gente não estender muito, né? A gente tentar manter o nosso horário aqui de 1 hora e pouquinho, senão fica muito pesado, a gente acaba não absorvendo tudo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou passar para o tio Jordelei fazer o encerramento aí. Tio Jorge, acho que vai contigo aí, irmão. Acho que deixa eu só comentar uma coisinha aqui, Bruno. Claro, manda aí. Que o Jordelei falou ali do senhorzinho, que era o radiestesista ali, que não queria passar o conhecimento, né? Uma vez eu estava trabalhando num assentamento da Reforma Agrária lá na Bahia, cara. E lá eu conheci uma das pessoas mais sábias da minha vida, um senhorzinho que não tinha nem o primário. Mas a sabedoria daquele senhor, né, que tinha um amor por um bosque enorme que tinha de árvores bonitas dentro daquele assentamento, sabe, do carinho que ele tinha com as pessoas, era algo que irradiava, assim, né? Eu fiz só contar essa história para fazer esse contraponto, né? E o Jordelei fala que talvez o rapaz ele não tivesse tanto conhecimento, né? Tanto que ele era mais, digamos, embrutecido, mas ele tinha o conhecimento da radiestesia e estava, de certa forma, guardando aquilo para ele. E eu tive essa experiência com esse senhor lá nesse assentamento que foi assim... Eu hoje olho e sei assim, que ele foi um dos responsáveis pela minha mudança assim, interna, sabe? De tantas outras que passaram na minha vida e sou muito grato por esse grupo aqui, porque está me fazendo mudar bastante coisa em mim. Vocês não têm noção, gente. É mágico. Muito obrigado. Só fazer um complemento à tua fala, e era uma coisa que eu estava pensando hoje, cara. Acho que a gente deve estar na 12ª, 11ª, não sei, faz tempo, cara. Mas olha só a quantia de assunto que já passou aqui, a quantia de conhecimento diferente que já passou aqui, e toda quarta-feira é uma aula, cara. Toda quarta-feira é um monte de coisa que a gente absorve, que a gente aprende, e onde é que a gente ia aprender tudo isso, cara? Assim, por conta própria, sozinho, pela disciplina da força da vontade de ir lá e, hoje eu decidi que hoje eu acordei com vontade de aprender mapa astral. Hoje eu acordei com vontade de aprender radiestesia. Cara, não vai. Assim, muito difícil, sabe? E eu tava pensando isso hoje, cara, do quanto que esse grupo aqui tem sido bom para todo mundo. É aquele negócio que eu sempre falo lá. Todo mundo ajuda todo mundo, sabe? E, cara, isso é uma coisa, assim, fantástica, cara, fantástica. O aprendizado, não só o fato de ter um grupo para conversar sobre essas coisas, que muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu tive um monte de negócio de projeção ali, cara, com quem que eu vou falar? Cara, tem o grupo. Eu tô com o cara, tem o grupo, sabe? Agora tem um lugar para você debater, assim, de forma harmoniosa, né? De forma, todo mundo respeitando todo mundo. Tem os Bruno, que às vezes mandam umas porcarias, mas, tipo, tá todo mundo lá, sabe? Conversando e trocando ideia, sabe? E essa questão de toda quarta a gente aprender uma coisa nova que tá ali dentro com os colegas, que a gente nem imaginava. Cara, isso é uma coisa muito boa, cara. É uma coisa muito boa. Eu fico muito feliz, assim, sabe? Como diria o Jordelei, vamos abrir as nossas caixas de ferramentas aí, gente. Exatamente. Muito. Exatamente. E eu não quero perder a aula da quarta-feira, que for
ser abordado o tema de Photoshop e Del Rey da Mary Kay. São as duas coisas que eu não posso perder em termos de live, porque eu já estive dentro de um Del Rey da Mary Kay. Vê se pode. Mas bem, toda semana eu teria que pegar um recorte, terminar lá a parte que eu termino e colocar de novo, porque a gente acaba se tornando repetitivo. Mas ser repetitivo é bom. Isso é comprovado cientificamente pela uma das maiores empresas de refrigerante, a Coca-Cola. Todo mundo sabe que Coca-Cola é gostoso, mas eles também fazem questão constante de mostrar todos os dias, nos lembrar que aquilo é bom também. E então, a gente tem que dizer aqui o quanto é importante esse processo. Num mundo que a gente vai, eles agora estão saindo, quer ver, a Andressa vai sair também, porque eles vão ficar tirando sarro de mim em algum lugar aí. E vou começar a te entregar também, Bruno. E aí, quando a gente começa a ter essa amplitude geral, que é o que a espiritualidade está nos pedindo constantemente. Veja que a espiritualidade teve um momento em que ela necessitou ser revelada, né, se apresentar. Depois teve um momento que ela precisou muito nos ensinar da vida pós, né, a vida para frente, como é a vida para frente, e agora ela parece que vem nos mostrar a vida aonde nós estamos. Né? Ou seja, montando completamente a trilogia, assim, a trindade. Que existe, que somos e o que necessitamos ser. Então, quando acontece isso, é que a gente vê a mediunidade abordada em todos os pontos de conhecimento. E aí, quando a gente vê como que funciona a mediunidade lá no processo da astrologia, a mediunidade lá no processo da conscienciologia, a mediunidade lá no tratamento psicológico e psiquiátrico mesmo, a mediunidade lá no tratamento de terapias holísticas. Ou seja, nós estamos falando tudo da mesma coisa, de mediunidade, mas em frentes de trabalhos diferentes. E nós estamos aqui reunidos todos para saborear essa gama de conhecimentos é mais que enriquecedor. Meu pai, ele nunca teve estudo, ele mal sabe escrever o nome dele, mas ele cresceu no interior, para fora. E eles usam uma terminologia assim bem de agricultor mesmo, que diz o seguinte: quando ele dizia, filho, para engordar porco, a gente não pode deixar o porco sozinho. Tem que sempre ter dois, porque pelo menos dois, porque um comendo, o outro também vai comer. Nós aqui estamos engordando em conhecimentos, porque nós estamos juntos no mesmo ambiente, sedentos por conhecimento, sedentos por ver novos horizontes, sedentos por entender muitas coisas que passam ao nosso redor. E aí vem essa gama, né, esse arco-íris total, essa gama de cores para ser abordadas em diferentes tempos e espaços de conhecimento. Eu nunca imaginei que o Portal Paz chegasse a isso. Todas as ideias, tudo aquilo que eu já criei e pensei, eu juro a ti que que não tinha chegado. Nunca me veio essa imagem do que é e do que está sendo o Portal Paz. O grupo de estudo, imagina, a gente está com um grupo de estudo, cara. Nós estamos com 2 grupos de estudo. Um de estudos amplos e um de estudos completamente focados para uma área de desenvolvimento comum, que é a mediunidade. Nós estamos criando uma amizade tão grande que parece que a gente se conhece já sem nunca ter se visto pessoalmente. Né? Ao ponto de nós conseguir fazermos brincadeiras um com o outro e não ter ninguém saindo do grupo. Até hoje, no grupo Portal Paz, só teve uma pessoa que foi excluída, né? Que o nosso administrador resolveu excluir, que eu não sei porquê.
que ele acho que ele não contou para ninguém, mas ele colocou e excluiu. Então deve ser briga interna, que a gente não vai botar a mão nessas brigas internas. Não, não se preocupe, eu estou zoando porque ele me contou o que aconteceu. Tá? Mas isso está além de nós simpatizarmos com uma ideia. Isto está completamente agrupado no conceito de entendimento e de harmonização com propósito. Quem serão os outros que virão, será? Quais os novos conhecimentos que virão? Bem, essas são as cenas dos próximos capítulos. E espero que nós todos juntos, cada vez mais unidos, de braços dados, possamos caminhar em frente e fazer o que nós viemos aqui fazer. A semente está nas nossas mãos, a enxada também. Agora é arar e semear. Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal.